Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas semanais da Residência Médica em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Sérgio Castro. Hoje quem vai falar para a gente sobre hipersensibilidade é a doutora Carolina Bonsucro, médica intensivista, horizontal lá do nosso Hospital Metropolitano e também preceptora e professora dos nossos acadêmicos, né? Preceptora dos residentes e professora lá dos nossos acadêmicos. Carol, obrigado pela sua dedicação a essa aula de hoje, aos nossos o nosso turma que está assistindo aí, peço que deixe os vídeos abertos, o áudio fechado. No final, a Carol para a gravação e a gente abre para perguntas. Carol, obrigado mais uma vez, viu, meu bem? É. Todo mundo me escutando? Sim, estamos ouvindo, Carol. É, porque eu tô em dois, né? Então, eu vou falar sobre hipersensibilidade. Na verdade, o tema era choque anafilático, mas falar de choque anafilático fica muito curto, então eu pensei em explicar um pouco, né, os tipos de hipersensibilidade até a gente chegar na anafilaxia. Em si, não sou imunologista, né, mas a gente vai tentar explicar da melhor forma possível. Todo mundo já sabe que eu falo muito rápido, então eu vou tentar falar o mais devagar possível também, né? Boa noite, vou pedir desculpa também que eu tô sozinha com a minha filha, então pode ser que ela venha aqui de vez em quando. Então, o Luiz já me apresentou, a nosso tema hoje então é hipersensibilidade, né? Bom, a hipersensibilidade, ela é o termo que é usado quando uma resposta imune resulta em reações exageradas ou inapropriadas, danosas para o organismo. O termo alergia, ele é frequentemente usado como um sinônimo de hipersensibilidade. Porém, seu uso é mais exato quando ele deve ser limitado, em reações mediadas mais por IgE. Bom, as manifestações clínicas dessas reações, elas são típicas de um determinado indivíduo e ocorrem após contato com um antígeno específico contra o qual ele é hipersensível. O primeiro contato do indivíduo com o antígeno o sensibiliza, como, por exemplo, induz a produção de anticorpos, e os contatos subsequentes produzem uma resposta alérgica. Se eu consigo passar por aqui. As reações de hipersensibilidade, elas podem ser divididas em quatro tipos principais. Eu vou falar só de três, porque o quatro não é relacionado ao que a gente está conversando hoje. Os tipos um, 2 e 3 são mediados por anticorpos, enquanto o tipo 4 é mediada por células. As reações do tipo um são mediadas por IgE, ao passo que as do tipo 2 e 3 são mediadas principalmente por IgG. Eu vou começar com o tipo 2, o último vai ser o tipo um, porque é o tema basicamente da nossa aula. Então, a do tipo 2 é também chamado de hipersensibilidade citotóxica. Ela ocorre quando um anticorpo direcionado a antígenos da membrana celular ativa o complemento. Isso gera o complexo de ataque à membrana, que danifica a membrana celular. Eu vou explicar, mas tem um desenho também que vai ser mais fácil de entender o que que acontece. Então, aqui a gente tem o anticorpo IgM ou IgG, ele vai se ligar ao antígeno por meio de uma porção Fab e funciona como uma ponte para o complemento, por meio de sua região FC. Como resultado, vai acontecer a lise imediata. O que que eu mostrei aí? Coloquei uma hemácia com um antígeno na sua membrana celular. O IgG, o anticorpo, ele se liga ao antígeno da membrana e aí ativando o complemento e levando à morte celular, o complexo de ataque à membrana do complemento lise à hemácia. Aí o que que acontece? Espera aí que meu computador passa para frente. Como resultado, acontece a lise imediata pelo complemento observado nas anemias hemolíticas, nas reações de transfusão associadas ao sistema ABO ou na doença hemolítica associada ao RH. Eu dei exemplos de alguns fármacos que podem levar a essas situações, como, por exemplo, as penicilinas, fenacetina, quinidina. Elas podem ligar-se a proteínas na superfície de hemácias e iniciar a formação de anticorpos. Esses anticorpos autoimunes, IgG, interagem com a superfície celular das hemácias, o que vai restar na hemólise. Então, pode ser ativando o complemento ou pode ser através, direto, igual eu expliquei aí.
O teste antiglobulínico direto, o CUMBS, né, ele geralmente é positivo nesses casos. Eu falo aí que a quinidina, porque a gente também tem a púrpura trombocitopênica autoimune, né? A quinidina, ela pode se ligar às plaquetas e induzir autoanticorpos que lisam essas plaquetas, produzindo a trombocitopenia e, consequentemente, com tendência a sangramentos. Outros medicamentos, como, por exemplo, a hidralazina, que a gente, né, pelo menos hoje eu e a Vi estávamos conversando, a gente não sabia, podem modificar tecidos do hospedeiro e induzir a produção de anticorpos também direcionados contra o DNA celular. Como resultado, doenças com manifestações semelhantes ao lúpus podem ocorrer, e entre outros. A do tipo 3 é a hipersensibilidade por imunocomplexo. Então, eles são produzidos durante as respostas imunológicas normais, porém, eles causam doenças somente quando produzidos em quantidades excessivas. Não são eliminados de forma eficiente e ficam depositados nos tecidos. Então, aqui eu coloquei o desenho que eu vou explicar aqui na frente e aí eu volto no desenho para mostrar para vocês. Então, os complexos imunes que causam doença e podem ser compostos por anticorpos ligados tanto a antígenos próprios, ou seja, proteínas ou moléculas presentes no nosso próprio organismo, ou também como estranhos, antígenos estranhos, que seriam os vírus ou as bactérias. As características patológicas das doenças causadas por complexos imunes refletem o local da deposição dos complexos imunes e não são determinadas pela fonte celular do antígeno. Então, aqui eu coloco o complexo antígeno mais o anticorpo. Aí eles viram um complexo. Aqui tem a hemácia. Eles, os anti, me perdi, né? Os complexos, eles vão. Cadê? Os anticorpos, eles estão ligados tanto. Tá, voltando tudo aqui, ó. Os complexos, é porque eu tenho um negócio, duas coisas aqui, gente, desculpa. É, continuando, né? Então, sempre que os imunocomplexos eles são depositados, eles ativam o sistema complemento. Pra frente. Eu não estou vendo, eu estou sem câmera. Eles ativam o sistema complemento. E as células polimorfonucleadas são atraídas para o sítio, culminando em inflamação e lesão do tecido. Duas típicas reações de hipersensibilidade do tipo 3 incluem a reação de Arthus e a doença do soro. Outras, como lúpus, glomerulonefrite pós-estreptocócica, artrite reumatoide. Então, na verdade, os complexos que eles são formados de maneira exacerbada, ele vai depender do local que a definição dele vai depender do local onde ele está formando esses complexos, né? Essa deposição em excesso. Então, os locais mais comuns normalmente são rins e articulações. Então, as doenças mediadas pelos complexos imunes tendem a afetar múltiplos tecidos e órgãos, embora alguns sejam particularmente suscetíveis, como rins, articulações, vasos também. E, por fim, a do tipo 1, que é a hipersensibilidade imediata, que é a anafilaxia, né? Que é o tema da nossa aula. Falei das outras duas só para a gente poder entender que são reações de hipersensibilidade também. E aí agora a gente fala de anafilaxia e choque anafilático, né? Então, na medicina clínica, essas reações são chamadas de alergia ou atopia e as doenças alérgicas, atópicas ou de hipersensibilidade imediata. Tem a parte imediata e a tardia, né? Acontece com a exposição a um antígeno, com a ativação das células TH2 e células B específicas para o antígeno, que fazem a produção do anticorpo IgE e a ligação do anticorpo a receptores FC nos mastócitos. Quando esses anticorpos IgE associados às células fazem uma ligação cruzada com o antígeno, ou seja, eles são expostos novamente ao antígeno, mas agora com já a produção do IgE, as células são ativadas para liberar rapidamente uma variedade de mediadores dos mastócitos. Por exemplo, a histamina. Também tem atuação basófilos e eosinófilos, mas os eosinófilos são mais na fase tardia. Então, a ligação da IgE aos mastócitos também é chamada de sensibilização. Esses mediadores provocam coletivamente o aumento da permeabilidade vascular, vasodilatação e contração do músculo liso brônquico e visceral. Essa reação é chamada de hipersensibilidade imediata, o que começa rapidamente em poucos minutos de estimulação antigênica imediata e tem grandes consequências patológicas, hipersensibilidade. Indivíduos atópicos produzem níveis elevados de IgE
em resposta a alérgenos, enquanto os indivíduos normais geralmente sintetizam outros isótipos de IG, como IgM e IgG, e apenas pequenas quantidades do IgE. Aí aqui eu coloco o desenho, né? Nós temos o mastócito ligado na sua superfície. O IgE ligado, né? Então teve a primeira, teve a exposição, aí teve a produção de IgE pelo TH2 através das células B, né? E aí eles vão se ligar ao mastócito quando tem uma nova exposição ao alérgeno, o antígeno liga-se cruzadamente à IgE na superfície do mastócito e os mediadores são liberados pelo mastócito. Por exemplo, a histamina. A gente vê o mastócito com dentro as histaminas sendo liberadas. Os antígenos que provocam as reações de hipersensibilidade imediata, alérgenos, eles são proteínas ou substâncias químicas ligadas às proteínas às quais os indivíduos atópicos é cronicamente exposto. Então, eu coloquei aí alguns exemplos, né? Tem fruta, amendoim, tem sol, pólen, pelo de animais, algumas medicações, picada de inseto, já tinha coloquei até as medicações lá em cima. E aqui é o exemplo que acontece quando vai fazer teste, né? As primeiras mudanças vasculares que ocorrem durante as reações de hipersensibilidade imediata são demonstradas pela reação de pápula e de halo eritematoso para injeção intradérmica de um alérgeno. Então, aí é a injeção intradérmica do antígeno, ali a gente vê os mastócitozinhos, eu não sei se está dando para todo mundo ver, o desenho ficou pequenininho, mas eu queria mostrar mais. Era a reação de pápula embaixo com um halo eritematoso no meio, tá vendo? No meio ele está mostrando a pápula e o halo em volta, ele está mostrando a permeabilidade de líquidos e proteínas, que é o edema, a vasodilatação e congestão, vocês veem bem vermelhinho em volta. Embaixo o desenho, não tá bom? A fase tardia, ela é após a resposta imediata. Há um componente inflamatório que se desenvolve de forma mais lenta, chamada de reação de fase tardia. Acontece de 2 a 4 horas mais tarde, que consiste no acúmulo de leucócitos inflamatórios, incluindo neutrófilos, eosinófilos, basófilos e células TH2. Esses mediadores causam um influxo de células inflamatórias como neutrófilos e eosinófilos e ocorrem sintomas que incluem eritema e endurecimento do tecido. Os eosinófilos, por exemplo, possuem um papel preponderante na reação tardia da asma. Bom, a reação de fase tardia ela pode ocorrer sem uma reação de hipersensibilidade imediata precedente detectável. A asma brônquica é uma doença na qual pode ocorrer repetidos ataques de inflamação com acúmulo de eosinófilos e células TH2 sem alterações vasculares que são característicos da resposta imediata. É um exemplo. A anafilaxia sistêmica, então, é uma reação de hipersensibilidade imediata sistêmica, caracterizada por edema em muitos tecidos e uma queda na pressão arterial secundária à vasodilatação. As referências básicas desse trabalho, né, dessa apresentação, é livro, né? Eu até tentei pegar os últimos guidelines, mas tem muita coisa que a evidência é baixa, a evidência é moderada, é alta, eles têm algumas, né, fazem diferenciação em reação moderada, grave, leve. Eu não coloquei essas coisas, eu quis mais apresentar realmente como é que é, né, a fisiopatologia da doença, o que que ativa, como é que funciona de uma maneira mais simplista, que eu acho que é o que a gente vê todo dia, porque o diagnóstico é sempre clínico, né? Mas o tratamento é que faz diferença para a gente. A gente faz muita coisa que não tem evidência, mas ninguém tem coragem de não fazer, né? Então, esses efeitos, eles geralmente resultam na presença sistêmica de antígeno introduzido por uma injeção, picada de inseto, ou seja, medicação, né? Picada de inseto, absorção através de uma superfície epitelial como a pele ou mucosa do intestino. O alérgeno, ele ativa os mastócitos, igual a gente já viu lá em cima em muitos tecidos, tem liberação de mediadores que têm acesso a leitos vasculares de todo o corpo, tem diminuição do tônus vascular e vazamento de plasma, causando edema, e aí vem o choque anafilático. Eu até coloquei o que tem no choque anafilático, né? Constrição das vias aéreas superiores e inferiores, hipermotilidade intestinal, edema de laringe, muco no intestino e trato respiratório e lesões urticárias, em colmeias pela pele. Mas em 10 a 20% dos casos não tem alteração da pele, sabe? Eu já tive choque anafilático e não tinha nada na pele, só angioedema e prurido. Então, o diagnóstico é clínico, mas nem sempre vai ter lá a urticária para a gente falar. O tratamento, a base do tratamento é a epinefrina, né? A ampolinha de 1 mg por ml. Ele causa, né, a inversão dos efeitos broncodilatadores e vasodilatadores e promove melhora do débito cardíaco.
A dose é 0,01 miligrama por quilo, no máximo de 0,5. Então, a gente faz intramuscular, 0,3 a 0,5 miligramas a cada 5 ou 10 minutos. A gente pode repetir, né? Duas, três, quatro, cinco vezes. E o EV, na verdade, eu até ali colocar, fazer bolos em EV se não estiver fazendo efeito, mas os efeitos colaterais são muito importantes. Então, não é recomendado utilizar EV. Então, faz até bolos, eu li até fazer contínuo, sabe? Mas não é recomendado pelos efeitos colaterais. Os antistamínicos, né, o H1, como a difenidramina, a gente não usa, né, 25 a 50 miligramas, ou a cetirizina de 10 miligramas, que aqui eu só vi, na verdade, comprimido, eles aliviam a coceira e as urticárias. Eles não aliviam a obstrução das vias aéreas superiores ou inferiores, a hipotensão ou choque, e em doses padrão não inibem a liberação de mediadores dos mastócitos e dos basófilos. E a diferença de um para o outro é que a cetirizina ela é menos sedativa, né? Tirizina vende em qualquer farmácia, mas é só comprimido. Eu coloquei uma observação aí da prometazina, que essa semana me perguntaram aí o que que não podia fazer intramuscular, né, no pronto-socorro. É o nosso Fenergan. Ele coloca para não administrar intravenoso em concentrações superiores a 1 miligrama por ml. A administração ela pode causar danos, inclusive necrose, gangrena, irritação química, sem contar, né, a questão da sonolência, faz hipotensão, tanto é que a gente usa, a gente não, né? É usado também, às vezes, para conter alguns pacientes, né? A prometazina com aldol, não citei, a gente não faz uso dessa medicação. É dessa forma, então, ele tem muitos efeitos colaterais, síndrome neuroléptica, efeitos extrapiramidais. Então, não é indicado também fazer endovenoso, ele é uma medicação para ser feita intramuscular profunda. E se você for fazer ele venoso, dê preferência para um acesso venoso central. Os glicocorticoides que a gente usa também são comumente administrados no tratamento da anafilaxia, no entanto, há poucas evidências de benefício. O início da ação leva várias horas, então essas medicações não aliviam os sintomas e sinais iniciais da anafilaxia. Então a gente usa também, mas além, né, das medicações, eu coloquei depois aí o manejo ventilatório, ver se o paciente precisa de uma dor suplementar, às vezes precisa até ser entubado, dependendo do edema, uma crico, né? Reposição volêmica, pensando na hipotensão, no choque, né? Se refratário, iniciar vasopressor, ele fala de nora, de vasopressina. E essas são as minhas referências bibliográficas. É, e tem um artigo, tem um guideline de 2023, mas basicamente eu queria falar menos de tratamentos, o que é bom e o que não é, e eles falam muito de medicações, né? O que que você suspende, por exemplo, num paciente pré-operatório, que risco de alergia, tipo beta-bloqueador e ECA. Eu achei que não era interessante para a gente aqui, era só para falar do que era o diagnóstico e o tratamento. 20 minutos. Eu vou tentar agora parar a gravação. Agora tá difícil. Ai, peraí, gente. Como que para a gravação?